Bem-vinda, alma divina. Hoje a nossa leitura meditativa vamos ser alguns trechos do livro Um Curso em Milagres. Essa obra contém vários ensinamentos preciosos e prepare-se para uma jornada profunda. Hoje nós vamos falar de milagres. Então vamos acalmar a nossa mente, relaxar nosso coração e voltar para o nosso paraíso interior. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudar. Ela se aplica a tudo o que Deus criou, e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte. Fundamento sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus.
O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a nos libertar, a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter o nosso pensamento e a desaprender os nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade, tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através das nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar os nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos, para atacar nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar. Não por
estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer os nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além, ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além dos nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor, já que o amor é tudo que existe. O pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Amamos. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se aos outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra. Os milagres
que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em missões perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sono. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um venha ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só a intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para um ataque, em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete a força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível.
Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais este mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo um sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vinha a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades dos nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como Ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por você ter esquecido ela. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos, não aprisionando ninguém. A culpa, nós nos libertamos, tomando conhecimento de Cristo
em todos os nossos irmãos. Reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta para Ele. O significado dos milagres. Princípios dos milagres. Primeiro, não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões do amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que, temporariamente, têm mais para aqueles que, temporariamente, têm menos. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas, no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas, trazem mais amor, tanto para o doador, quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido.
E através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deteriora-se em mágica que não faz uso da mente e é, portanto, destrutível. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade e não do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres
são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. Milagres só são associados com o medo, devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Um milagre é uma bênção universal de Deus. Através de mim para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são assim, um meio, e a revelação é um fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado.
Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que a tua percepção seja santa, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nesta ordem, tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Milagres restauram a mente à sua plenitude por expiar o senso de carência. Estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada, até que isso tenha ocorrido. O conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso
perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. O milagre é um único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso
o que está em desacordo. E essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Deixe o seu like se você gostou. Comente obras e autores que você gostaria de ouvir. Gratidão por acompanhar e até o próximo vídeo.